Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geometria analítica e agora vamos calcular a distância do ponto à reta. A nossa introdução vai tratar justamente do que é essa distância de um ponto até a reta. Então a distância de um ponto A qualquer a uma reta dada R é sempre um segmento ortogonal que liga o ponto A à reta R. Então, geometricamente é mais fácil de demonstrar isso. Vamos pegar uma reta R, vamos definir um ponto A e devemos traçar uma reta que seja perpendicular a R e que passe pelo ponto A, certo? Então, isso seria o modo de calcular a distância entre o ponto A e a reta R. Como que a gente faria isso em termos gerais? Então, vamos calcular a distância do ponto à reta a partir de um exemplo. Então, dado R igual a 4x mais 3y mais 1 igual a 0, e o P sendo 0 e 3, então, nós podemos dizer que a distância entre o ponto P e a reta R vai ser dada por, primeiro, nós temos que definir o seguinte, devemos encontrar a forma reduzida da reta. Então, nós vamos encontrar a forma reduzida. Então, vamos escrever aqui, encontrar a forma reduzida da nossa reta. Reduzida da reta. A partir daí, o próximo passo é justamente encontrar o m da reta R, ou seja, o coeficiente angular. Então, primeiro vamos fazer a forma reduzida. 4x mais 3y mais 1 é igual a 0. Então, vamos fazer 3y é igual a menos 4x menos 1. E aí a gente chega que o y vai ser menos 4 terços de x menos 1 terço. O segundo passo é justamente fazer o quê? Encontrar o nosso m de R, que seria o nosso coeficiente angular da reta R. E aí, isso é muito fácil, porque é só olhar para o termo que acompanha o x. Então, o nosso MR vai ser dado por menos 4 terços. Bom, o terceiro passo agora é trazer para encontrar o m de S, que seria a reta perpendicular a R, porque lembrem-se, de acordo com o nosso desenho lá da primeira parte da aula, a gente viu que quando a gente quer descobrir a distância, a gente primeiro tem que fazer uma reta que seja perpendicular à reta R. Então, a gente vai fazer um modo de encontrar o m de S. Quem que seria o MS? Seria a reta perpendicular a quem? A R. Daí o que a gente vai encontrar é que o MS ele vai ser dado por 3 quartos. Por quê? Porque a gente sabe que o MR vezes o MS tem que ser igual a menos 1. Então, é só fazer o oposto do inverso. O inverso de 4 terços é 3 quartos. E o oposto dele seria o valor sendo positivo. Então, 3 quartos positivos. A partir daí, o quarto passo é encontrar a equação da reta S. Então, para encontrar a equação da reta S, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o MS, que seria 3 quartos, e também vai usar o ponto, que é o ponto de intersecção P, que seria o 0 e 3. Porque lembrem-se, a reta precisava ser perpendicular à reta R e também precisava passar pelo ponto dado na figura. Então, fazendo isso, a gente vai colocar y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. E aí a gente vai ter que y menos 3 é igual a 3 quartos, que vai multiplicar x menos 0. Daí, eu tenho que y menos 3 vai ser igual a 3 quartos de x. Porque multiplicar o 0 vai ficar 0 mesmo, né? E aí, eu chego que y vai ser igual, então, a 3 quartos de x mais 3. Pronto, encontramos aí a equação da nossa reta S. Reta S. E agora, a gente vai passar para o próximo passo. O que seria o próximo passo? Encontrar o ponto de intersecção entre R e S. Então, para encontrar o ponto de intersecção, quinto passo, encontrar o ponto
de intersecção entre R e S. Como fazer isso? Basta igualar o y de um com o y do outro. Então, eu vou ter menos 4 terços de x menos 1 terço igual a 3x sobre 4 mais 3 sobre 1. Tirando o mínimo disso aí, eu vou ter o mínimo igual a 12. Mínimo entre 3 e 4, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vezes menos 4 vai dar menos 16x. E 12 dividido por 3 dá 4. Vezes menos 1 vai dar menos 4. Do outro lado, 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3 vai dar 9 e o x que já está lá. Mais 12 dividido por 1 vai dar 12. Vezes 3 vai dar 36. Agora eu posso cortar aqui o 12 e chegar aqui. Menos 40 vai ser igual a 25x. Então, eu tenho que o x vai ser igual a menos 40 sobre 25. E aí eu chego, simplificando aqui a situação por 5, eu tenho que x vai ser igual a menos 8 quintos. Então, esse é o valor de x. Então, esse é o ponto onde as duas se encontram. E aí, agora, eu faço o valor de y. Fazendo o y, eu tenho y igual a... Posso escolher qualquer uma das duas equações, né? Ou essa primeira, ou essa segunda. Então, eu vou escolher a segunda, vai ficar 3 quartos que multiplica o valor de menos 8 quintos, mais 3. Então, y vai ser quanto? Vai ser, aqui do jeito que está, eu posso simplificar o 4 com 8, vai dar 2 e 1. Então, vai ficar 6 negativo sobre 5, mais 3 sobre 1. Então, o y vai ser, tirando o mínimo aqui, que é 5, vai ficar menos 6, mais, aí 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3 dá 15. Então, eu chego que o valor do y vai ser 9 quintos. Consequentemente, o ponto de intersecção, o ponto que vai ser a intersecção das duas retas, é o ponto Q, que vai ser para nós o menos 8 quintos e o meu 9 quintos. Tá aí. Então, até agora o que a gente já fez foi, primeiro, encontrar a forma reduzida da reta R, depois, encontrar o valor do m de R, depois, com o m de R, encontrar o m de S, e, por fim, encontrar a reta S. Depois, no quinto passo, fazer as duas retas se encontrarem para poder chegar no ponto de intersecção, que é justamente onde a gente parou aqui agora. E aí, o próximo passo é encontrar a distância entre o ponto P que a gente tem e o ponto Q que a gente acabou de encontrar. Então, o sexto passo é fazer a distância para poder definir. Distância entre o ponto P, que a gente tinha desde o início, e o ponto Q que a gente acabou de achar. Aí vai ficar a distância entre P e Q, vai ser dada pela raiz de, como a gente já sabe calcular a distância, xp menos xq, isso ao quadrado, mais yp menos yq, também ao quadrado. Então, a distância entre P e Q vai ser dada pela raiz de, vai ficar 0 mais 8 quintos ao quadrado, mais 3 menos 9 quintos ao quadrado. Então, quando a gente faz a distância de P até Q, isso vai dar quanto? A raiz de 8 quintos ao quadrado, mais 6 quintos também elevado ao quadrado. Então, para resumir isso, a gente vai ficar com D igual a raiz de 64 sobre 25, mais 36 sobre 25. Ou seja, esse D vai ser igual a raiz de 100 sobre 25,
que na verdade é um D igual a raiz de 4. Então, nós chegamos que a distância de P até Q vai ser dada por 2. No caso aqui, 2 unidades de medida. Então, a distância entre R e o ponto P é 2 unidades de medida. Unidades de medida. Tá aqui, esse é o resumo para a gente poder chegar onde eu preciso, que seria apresentar para vocês um modo mais rápido de poder calcular isso. Se eu quiser fazer diretamente o cálculo da distância sem passar por esses passos todos, eu posso usar simplesmente que o P, sendo dado como x0, y0, e o R sendo a reta dada por AX mais BY mais C igual a 0, se eu fizer a distância entre o ponto e a reta, isso vai ser dado pelo módulo de AX0 mais BY0 mais C no módulo sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, em resumo, eu posso chegar aos mesmos valores que eu acabei de encontrar agora, simplesmente usando essa equaçãozinha para o exemplo. Olha só, no exemplo que a gente tinha o ponto que era o 0 e 3, e nós tínhamos que o R era dado por 4x mais 3y mais 1 igual a 0. Então, significa que nós tínhamos o P, que era o x0, o y0, e nós tínhamos o R, que era o AX mais o BY mais o C igual a 0. Então, eram essas informações que a gente tinha. Se eu colocasse esses valores dentro da nossa equação, olha o que ia acontecer. O nosso D seria igual, vamos colocar a fórmula aqui de novo, AX0 mais BY0 mais C, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu teria que o D seria igual a módulo. O meu A era 4. O meu x0 era 0. Mais o meu B era 3. O meu y0 também era 3. E o meu C era 1. Então, se eu pegar isso aí e colocar aqui ó, como raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, eu vou chegar que o D é igual a módulo de 10. Por que 10? Porque 4 vezes 0 é 0. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Sobre a nossa raiz aqui, que seria 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado dá 9. Então, seria 9 mais 16, 25. Daqui eu tiraria módulo de 10 sobre o 5, né, que seria a raiz de 25. Ou seja, 2 unidades de medida. Então, tudo aquilo que a gente acabou fazendo naqueles vários passos lá, se reduziu a essa única página onde eu tinha os valores de A, B e C da reta, x0 e y0 do ponto. Então, é bastante conveniente conhecer essa formulazinha aqui para ganhar tempo, até porque a gente sabe que o tempo é muito importante numa prova como essa do Enem. E também de outros vestibulares, o tempo é sempre muito importante. Então, vale a pena saber essa fórmula desde o início. No mais, pessoal, queria agradecer a atenção de todos e desejar bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.